A paz do Senhor a todos meus queridos irmãos, amigos, meus filhos, ao pastor aqui na Paraíba, pastor José Carlos de Lima, que conta com as nossas orações, ao nosso pastor Rosildo, aqui em Ailandra, que Deus continue abençoando esses homens aqui e prosperando nas suas vidas, para louvor e glória do nome do Senhor. A todos meus amados irmãos ali em São Paulo, setor 31, pastor José Roberto, ao Belenzinho, pastor José Wellington Júnior, ao Ministério de São Miguel, pastor Leônadas, pastor Magalhães, pastor Arthur, a todos esses homens de Deus que têm me ajudado e tem me edificado muito na fé e na palavra. Quero também deixar a saudação ao meu companheiro que ali eu ajudo aqui na congregação de Subaúma, pastor Marcos Antônio. Quero ministrar hoje uma palavra e que ela venha trazer enriquecimento, como tem trazido para a minha vida, que primeiro a palavra corta para quem recebe da parte de Deus para entregar ao povo. Assim como o apóstolo Paulo sempre disse, que recebi do Senhor, assim vos entreguei. E eu quero aqui só entregar aquilo que eu recebi. E tem me feito benefícios para a vida espiritual. Não só para a vida espiritual, mas diante da lei moral, da lei cívica e da lei cerimonial. Ela entra como luva, trazendo aqui refrigério, trazendo edificação, trazendo correção. Quer dizer, como o pedreiro ele usa a régua para alinhar o chão ou a parede e usa o prumo, assim é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Ela é igual espada de dois gumes. Ela penetra até juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos. Esta é a palavra que modera, que alinha o ser humano e diante do poder do Espírito Santo prepara para estar com Cristo, não só nas bodas, mas para sempre tendo vida eterna. Amém? Quero usar aqui o profeta Ezequiel, pegar aqui as palavras dele que recebeu da parte de Deus para entregar para o povo. O povo estava numa situação muito difícil na época. O povo se encontrava em situações críticas. Além disso, estava em cativeiro. E Deus alertou muito o povo: olha, melhorai as vossas obras, melhorai os vossos caminhos. Ei, não busque outros deuses. Amai ao teu próximo. Mas o povo, em rebeldia, transgredia contra a palavra de Deus. E nós vamos falar aqui, quero deixar aqui um tema para esta palavra, libertando das transgressões. E não é fácil não, viu? Se libertar das transgressões precisa bastante zelo e vontade. Eu quero pegar aqui o texto que diz assim, Ezequiel capítulo 14. Aqui ele faz um relato, sobre a justiça de Deus, a justiça dos castigos de Deus.
Diz o texto da palavra de Deus dessa forma. Escute bem. E veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebeliando, então esconderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor. E se eu fizer passar pela terra noviças, alimarias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo, eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos nem as filhas livrariam, eles só ficaram livres e a terra seria assolada. Ora, se eu trouxer a espada sobre a terra, ou sobre tal terra, e disser, espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem vivos, eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles ficariam livres. Ou se eu enviar peste sobre tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem o filho e nem a filha. Escute bem. Eles livrariam só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, e a espada, e a fome, e as noviças, alimarias, e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais, mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora. Assim, filhos como filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficarei consolados do mal que trouxe sobre Jerusalém, e de tudo que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando vires o caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Aí nós vemos aqui uma passagem muito importante que o profeta Ezequiel ele vem falando para o povo, vem falando depois da responsabilidade pessoal de cada um. Ele vem dizendo que todas as almas pertencem a Deus. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, esta morrerá.
Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor. Não, não desejo não. Antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Então, escute bem. Tendo esses homens aí, esses homens vivos, Noé, Daniel e Jó, tendo esses homens que mostraram fidelidade para com Deus, tendo esses homens agora na face da terra vivo, eles livrariam a sua alma. Mas o resto caía na espada. Aqui diz que Deus mandaria 4 juízos. E ele mandou esses 4 juízos para a terra de Jerusalém, para as tribos de Judá e as tribos de Israel. 10 tribos de Judá e 2 tribos de Judá e 10 tribos de Israel. Tudo por causa do pecado, por causa da transgressão. Transgredir diante de Deus, olha, se continuar, ele manda a peste. Ele manda feras nocivas, enfermidades, porque ele quer sarar a terra, quer sarar o povo. Mas se o povo não dá ouvidos à voz de Deus, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Escute bem. Libertando das transgressões, nós vamos observar o seguinte. Quero aqui deixar o meu agradecimento ao presbítero Lindinalvo, que está ali em São Paulo, está aí atento, aí nos ouvindo. Deus continue abençoando a sua vida. Transgredir significa o que, irmão Ildefonso? É ir além. Transgredir significa ir além. Escute bem. Ir além da infração. Transgredir é iniquidade diante de Deus. Olhe bem. Eu quero dizer que transgredir também significa... Estou aqui tentando agilizar a câmera aqui do celular para melhor aqui. Transgredir, culpa. Transgredir é pecado. E quando falamos em confessar, quando se fala em confessar as vossas culpas, né? Significa declarar a verdade, declarar a realidade de algo que praticamos, isso é ação, erro e culpa. Então, diante disso, segundo as leis, é crime, é violação da lei, e essa violação da lei divina, a qual muitas das vezes é proposital ou às vezes por inocência acaba
transgredindo. Então, para isso, quando se transgride e erra, em um código penal de trânsito, a pessoa depois vem a multa, ele é obrigado a pagar a multa. Ou o carro depois, se não pagar, é apreendido. Não passa em branco. E diante de Deus, o homem transgrediu ali no jardim do Éden, pecou contra Deus, passou por cima da palavra de Deus, que não era para comer da árvore do bem nem do mal, mas Eva se deixou levar pela voz da serpente, ela viu que a árvore era boa, era desejável aos olhos, e era agradável para dar entendimento, e ela comeu, transgrediu, pecou contra Deus. Agora observe, diante de tudo isso, diante de todas as transgressões, saiba que Deus, ele não deixa ninguém, Deus não deixa ninguém continuar transgredindo, pecando, errando o alvo. Deus oferece agora o perdão. E o perdão, ele vem diante da pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo, a qual deu a sua vida pelo meu e pelo teu pecado de toda a humanidade. Escute bem, quando aqui a palavra de Deus, ela fala assim, olha, se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se confessarmos, a consciência acusa. E quando cai no subconsciente, a pessoa passa despercebido, como se nada tivesse acontecido. A consciência passa a ficar cauterizada. Ele vai errando e para ele não está acontecendo nada. Então aqui diz o versos do capítulo 2 aqui, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Temos agora um advogado. Não deixe em branco não, errou. Corre para o advogado. Assim, quando alguém comete uma infração, um crime, ele precisa de um advogado diante da lei para o defender. Aqui temos Jesus Cristo, autor, consumador da nossa fé. Veja bem, quando a pessoa peca, ela vai além dos seus limites, né? Ela ultrapassa até os limites. É igual se o mar ficar revoltado, ele vai ultrapassar os limites que ele está e vai inundar em todo local que ali está os habitantes. Vai causar uma inundação e morte. Assim o ser humano, ele passa dos seus limites. E quando passa dos seus limites, é grave. Quando nós olhamos aí a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, vamos observar no capítulo de número 17 de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar uma coisa, olhe bem. Capítulo 17, verso 26, diz a palavra de Deus assim:
Isso quem estava falando era aqui, Paulo, no discurso ali no aerópago, no aerópago, ele fazendo um discurso ali, aí ele vem dizendo assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Que as pessoas se iludem aí com templos, e quanto maior é a sua igreja, quanto maior é o seu templo, a sua denominação, mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. É Ele, Deus. Escute bem. E de um só fez toda a geração de todos os homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, já dantes ordenado, e também os limites da sua habitação. Deus ordenou os limites da habitação do ser humano. Mas mesmo assim, o ser humano sempre vai além, ultrapassando os limites de Deus. Olha bem, o perdão é oferecido para que o transgressor venha reconhecer o erro. É por isso que o perdão aí é oferecido. E quando nós observamos na epístola de João, ainda na epístola de João, aí que é o verso 8 e 9, 10, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós, se dissermos que não temos pecado, né? Aí é onde que entra, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel. Mas escute bem, Deus exige do povo o que fez. Quando Eva e Adão pecou, Adão escondido por causa do erro que tinha feito. Depois ele veio e acusou a mulher. A mulher que tu me desse aí fez eu comer. E quando nós olhamos na lei a qual Moisés deu ao povo, a lei civil e lei moral, quando nós olhamos aí no livro de Levítico de número 26, aí nós vamos observar o seguinte: aqui tem uma instrução que Moisés deu para o povo ali. Olhe bem a maneira que Moisés deu para o povo. O verso de número... Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também que andaram contrariamente para comigo. Deus fala para Moisés falar para o povo: olha, ele vem aqui dando várias transgressões que o povo fazia, mas então confessarão a sua iniquidade. Precisa confessar a iniquidade. Não pode passar em branco. Aí Deus pede conta de tudo que passou. Deus pede. O que era, já foi. Veja bem, quando nós olhamos aqui, ó, o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta de tudo que passou. Eclesiastes capítulo 3, verso de número 15. Ele fala dessa maneira: Deus pede conta. Aí o povo pecaram,
Acharam que Moisés estava demorando. Moisés tinha subido um monte para falar com Deus. E o povo ficaram aperreando Araão, que era o sacerdote, o porta-voz do povo. Ei, Arão, Moisés morreu. Vamos fazer outros deuses aí como dos outros povos. Aí Arão fala, ei, tira todos os pingentes aí das orelhas das crianças, das mulheres, tudo. Tudo que for ouro, traga para mim. Aí derreteram o ouro e fizeram o bezerro de ouro. Nisto que fizeram o bezerro, Deus não se agradou. Com isso, morreram os cabeças que fizeram. Morreram 3.000 homens. Depois Moisés, Arão, por que você fez isso? Aí, esse povo que tu aí, olha, tá conduzindo, tu sabe que é um povo rebelde. Olha a maneira de Arão agora se defender. Aí Moisés, diante do povo, ele fala, Senhor, aí Moisés vai suplicar diante de Deus, Senhor, perdoa o pecado deles, esses pecados que eles cometeram. Isso é depois que morreu 3.000 homens. Não passou em branco. Depois da morte desses 3.000 homens, a qual foi ordenado a Moisés aqui, veja bem, nós vemos aqui que foi ordenado aqui a todos os filhos de Levi, fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia 3.000 homens. Aí Moisés, agora, pois, Senhor, perdoa o pecado, não risque-me, peço-te do teu livro que tem escrito. Aí Moisés suplica, pedindo perdão. Não me risca o meu nome do livro aí da vida. Aí então Deus fala para Moisés assim. Então disse o Senhor a Moisés, aqui no capítulo de número 32, verso 33, aquele que pecar contra mim, esse riscarei do meu livro. Aquele que pecar, esse eu riscarei do meu livro. O pecado, a transgressão, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, pelo salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Salvador Jesus Cristo. Ainda, olha, porque o pecado ele causa. Antes de Jesus se entregar a sua vida por nós, fazendo-se o sacrifício vivo diante de Deus, diz a palavra de Deus que mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o meu rosto de vós, para que vos não o ouça. O pecado, ele cria uma barreira diante de Deus. Aí o profeta fala para o povo, da parte de Deus, que as vossas iniquidades, ela cria uma divisão. Não vai pensar que você está em branco. Você pode falar que tem Deus da boca para fora, mas Deus não está com você. Enquanto não mudar a direção, mudar o alvo, não se engane não. Se não confessar as transgressões, por isso precisa se libertar desse cativeiro. Esse cativeiro que oprime,
Olhe bem, o salário do transgressor é a morte. E a alma que pecar, essa morrerá, disse o profeta Ezequiel aí no capítulo 18, no verso de número 4. Aí nós podemos ver, vamos dizer que hoje, parece que não, mas vamos pegar as coisas que nós utilizamos. Antigamente tínhamos vídeo, cassete. Hoje temos as câmeras. Em todo lugar somos vigiados. Mas a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Quer dizer, o vídeo câmera está filmando. Os olhos estão vendo. Os olhos estão sobre a terra, sobre você e sobre mim, sobre todos os habitantes. Escute bem. Que transgressão devemos confessar? Qual é? Nós precisamos confessar uma coisa. Quando olhamos a palavra de Deus aqui no Evangelho, segundo escreveu a Epístola de João, diz o seguinte: vede quão caridade nos tem concedido o Pai, que fomos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não conhece, porque não conhece a Ele. O mundo não conhece a Ele. Então nós precisamos aqui, que transgressão devemos confessar? Qual é? Aí nós vemos aqui, é essa. Sabendo que se o vosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Amados, se o vosso coração não nos condena, temos confiança então para com Deus. Mas se o coração condena, a tua consciência acusa, tem que confessar. E lá no finalzinho nós vamos saber para quem nós vamos confessar as nossas ofensas, as nossas culpas, as nossas transgressões. Escute bem. Transgressão por pensamento. Será que nós podemos transgredir por pensamento? Quando nós vemos aí Jesus ensinando aí, ele disse assim: qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, aqui quando nós vemos esse transgredir por pensamento, algum pensamento mal, se nós ensinarmos algo mal para alguém, do nosso pensamento, do nosso querer, nós vamos ser considerados, aqui como Jesus ensinou, o menor. Né? Agora escute bem, a palavra de Deus também fala da boca de Paulo, em Romanos, capítulo de número 7, diz o seguinte, ela diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem. Paulo falando. Não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, e se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado, ele faz com que a nossa natureza, o nosso corpo, a nossa alma
e o espírito venha pecar diante de Deus. E quando o profeta Eliseu chegou diante do povo ali, o povo cocheava em dois pensamentos, a qual ele disse assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se é Baal, seguiu porém. E o povo lhes não respondeu nada. A pessoa tem o livre-arbítrio de quem quer seguir. Se quer seguir a Baal e quer seguir errando, transgredindo diante de Deus, segue. Mas saiba que no final, no juízo, vai encarar o fogo eterno, a segunda morte. Olhe bem, transgredimos por um olhar carnal, ou cobiçoso, ou invejoso. Nós transgredimos. E se brincar, todo dia nós temos que vencer o gigante que tenta nos dominar, o leão que fica bramando, tentando nos tragar todo dia. E quando nós vamos deitar, é a hora de pôr a cabeça no travesseiro e saber que vencemos e não se deixemos levar pelo pecado, pelo erro. Mas vai chegar um momento que o bem que eu quero eu não faço. Chega! Isso na vida do ser humano, ninguém é super-homem. Nós estamos sujeitos a errar. E se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, como já foi lido e dito aqui. Nós somos pecadores hoje remidos pelo sangue do Cordeiro. Olhe bem, olhar por um pecado. Disse Jesus assim, olha, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aí Jesus vem dando um relato aqui, e aí ele vem dizendo, olha, se só olhar para uma mulher e a desejar, você já cometeu pecado. Só olhar e desejar. Mas aí nós vemos aí, né, Provérbios, o livro de Provérbios diz assim para nós, no capítulo de número 6, diz assim: não cobiceis no teu coração a sua formosura, e nem te prendas com os seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta, se chegar a pedir um bocado de pão e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Eu estou sujeito? Você está sujeito? Estamos de cair nesse laço. E se cai, tem que confessar. Não pode continuar. Você tem que ir lutando cada dia para vencer. Vencer esse gigante que tenta te dominar. Olhe bem, nós vemos também aí na carta de Pedro, o apóstolo Pedro, ele ensina a respeito aí da cobiça, de que Pedro ele fala assim, capítulo 2, verso 14, diz assim: tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Apóstolo Pedro falando
de pessoas que têm os seus olhos cheios de adultério e não cessa de pecar. Não se preocupa diante das suas transgressões de se libertar e confessar. Transgredir por uma palavra. Não saia da vossa boca nenhuma palavra tórpia. Não pode ir falar para alguém, ou xingar, ou fazer determinados sinais com as mãos. Transgredir. Quando nós vemos Paulo ensinando a carta a Éfeso, ele diz assim, nas cartas de Éfeso, ele diz assim: pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Aí vemos aí ele falando também assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas as quais boa para promover a edificação e dar graça aos que a ouvem. Não saia da vossa boca a palavra torpe. Eu vou pegar mais uma palavra aqui. Provérbios 12, capítulo 12, verso 22, diz assim: os lábios mentirosos são abominação ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu deleite. Então é abominação a Deus. Transgredir por uma atitude agressiva, verbal ou corporal contra o próximo. Verbalmente, corporalmente, batendo, agredindo o próximo, ou uma palavra. Aí, o mesmo João, na epístola de João, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E quando nós olhamos lá nas leis moral e civil, Moisés, ele entregou ao povo as leis moral e civil, diz assim a palavra de Deus no capítulo de número 5, verso de número 5. Será, pois, que culpado, sendo numa dessas coisas, confessará aquilo que pecou. Mas o que é que pecou? Aqui fala dos pecados ocultos. Quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja o que viu ou que soube, e se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Quem viu, tinha que falar que viu. Ou alguma pessoa que jurar pronunciando temeramente com os seus beiços para fazer mal ou para fazer bem, ou tudo que o homem pronunciar temeramente com juramento e for oculto, e o souber depois, culpado será dessas coisas. Isso tudo na lei moral. Pecados que a pessoa faz. E quando nós vemos aqui, qualquer outra pessoa do povo da terra que pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que
Se não deve fazer, assim for culpado. Culpado. Desobedeceu os mandamentos, culpado. Ou se o seu pecado, no qual pecou, lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea, sem mancha, pelo seu pecado que pecou. Naquela época pecava, trazia um animal para ser sacrificado. O transgressor transgredia, trazia uma rolinha. Trazia sempre um cordeiro para morrer, para seu sangue ser derramado, para que a sua culpa seja sanada. Era confessado o pecado. Mas hoje, na graça, Jesus já se fez o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele já se ofereceu por mim e por ti, para nos remir de toda transgressão. Mas nós temos que aceitá-lo a Ele. Nós temos que confessar a Ele. Senão, não tem como remir o pecado. A palavra de Deus, o profeta Isaías diz: ainda que seus pecados sejam vermelhos como carmesim, eu os tornarei branco como a neve. E Paulo, ensinando aqui na carta aos Coríntios, capítulo de número 8, diz assim a palavra de Deus. Paulo falando aqui, ele diz assim: ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. E pelo que, se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. Aqui fala aqui de coisas de animal que você comprar. Se ele foi sacrificado, da maneira que ele foi, e você vai comprar. Aí pode depois vem dando instrução: olha, comprar de tudo que vende no açougue, sem perguntar. Mas aí há irmãos que se escandaliza com algumas coisas que possamos fazer. E para que isso não aconteça, dele se escandalizar, é melhor não fazer. Aí diz aí, olha, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Mas para alguns, o manjar, ele pode se escandalizar. Olhe bem. Porque Paulo aqui falava: porque há ainda que haja também alguns que chame deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, a quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Então aqui ele vem dando essas instruções, né? Que hoje tem tanta leis aí se o irmão te vê de bermuda, camiseta regata, você está pecando. E eu acho gozado que tem uns que andam em um traje a rigor, uma farda mesmo, mas gosta de falar mal da vida alheia, gosta de matar o seu irmão com a língua, mas ele anda em um pique, paletó, terno, gravata,
mas a língua é ferina. Mas se o meu irmão, eu sei que ele vai se escandalizar me vendo de bermuda, eu não vou usar bermuda para ele ver, para ele não se escandalizar. É simples. Porque ele não tem ainda entendimento. Mas olhe bem, para ganhar mais tempo, porque senão o tempo voa, para prosperar na vida precisa confessar e abandonar. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios que aquele que confessa e as deixa encontra misericórdia. É a palavra de Deus. Diz em Provérbios capítulo 28, o verso diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas as que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então quem encobre transgressões, encobre pecado, nunca vai prosperar. E se você quer prosperar, entra pelo caminho de confessar, deixar para alcançar misericórdia. E misericórdia de Deus não dando aquilo a qual nós merecia. Observe bem, não fazer, aqui ó, confessar pelas suas transgressões, a qual aqui você vê que tanto Daniel como Esdras, eles confessaram pelo pecado da nação que estava errando diante de Deus. Eles se puseram para confessar pelos pecados da nação, confessando pelas transgressões da igreja, quando há anátema. E quando há anátema, ela causa um problema na igreja, porque lá Acã pegou todos os utensílios que não era para pegar, nenhum despojos, e escondeu lá na tenda. E o povo começou a padecer. E quando foram ver, estava lá com Acã o que não deveria. Não só isso, a palavra de Deus diz também, capítulo 5 do Evangelho de Tiago, diz assim, o verso de número 5, diz a palavra de Deus, Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns com os outros, e orai pelos outros, para que sarareis. E a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Então, confessar, é necessário confessar as vossas culpas uns dos outros. Se não a oração do Pai Nosso, Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como tenho vos perdoado a quem tem nos ofendido. Se nós não perdoa, também não temos as nossas culpas, os nossos pecados perdoados. Porque nós não sabemos perdoar. Confessando pela família, o pecado da família. Jó, quando os seus filhos estavam fazendo festa, antes de vir ali sobre Jó, o homem justo, antes de o inimigo operar na vida dele, tirando tudo, mas ele sempre estava confessando diante dos pecados dos seus filhos, que estavam em Mateus 5. Mateus 5 diz o seguinte, versos de número 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolarizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, aqui, umas procedências que nós não podemos fazer.
diante dos nossos irmãos. E aqui vem dizendo: portanto, se trouxe a tua oferta, e aí lembrais que de teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Reconciliai-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para não que aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue aos oficiais e te encerre na prisão. E agora? Confessa ou não? Se liberta ou não das transgressões? Quando nós vemos aqui, deixa eu ver aqui um versículo de Jeremias, me chamou a atenção aqui, profeta Jeremias. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com a ponta de diamante gravada na tauba do seu coração e nos seus ângulos dos seus altares. Os pecados das duas tribos de Judá. Olha, marcado de uma forma que não tinha como tirar não, porque o ferro, ele fere, ele marca, fica cicatriz. E aqui está dizendo que foi escrito com ponteiro de ferro, pedra de diamante. Olha bem a maneira aqui, olha. Meu Jesus eterno, olha. A maneira aqui que diz que foi escrito com ponteiro de ferro e ponta de diamante. A ponta de diamante, quando escreve, não tem que tire. Mas ali estava os pecados escritos. Então é necessário confessar. E para quem devemos confessar? Primeiramente, se nós desobedecemos os mandamentos de Deus, nós temos que confessar para Deus as nossas transgressões, porque transgredimos os seus estatutos, seus mandamentos. Quando estamos em assembleia, em uma congregação, congregados uns com os outros, o corpo de Cristo, e pecamos com a igreja, contra a igreja de Cristo, que somos nós, o corpo, somos o templo do Espírito Santo. Aí, ao infringir os estatutos, normas e costumes, nós temos que deixar a oferta ali no altar e se confessar. Não passar em branco. Né? E para com o próximo, se nós ofendemos o irmão, como já foi dito aqui, se nós se encorajemos contra o irmão, saiba, nós temos que pedir perdão dessa transgressão. Mas hoje eu tenho visto na igreja irmãos que não aceitam outro irmão. Irmão que muitas das vezes não quer nem muita conversa. Irmãos que não podem nem se falar. Se ele for, eu não vou. Irmãos causando divisão entre irmãos. E depois chega o dia da ceia, toma a ceia como que nada tivesse acontecido. De bico virado contra seu irmão. Para quem devemos confessar? Se é diante de Deus que erramos, nós vamos pedir a Deus e temos um advogado, Jesus. Se é para com a igreja, nós vamos pedir perdão à igreja, porque pequemos contra as normas e estatutos da igreja. Desobedecemos. E se foi contra o nosso próximo e nosso irmão, nós temos que ir até ele confessar, para que nenhuma raiz de amargura venha brotar. Mas precisa fazer mesmo.
senão não se liberta da transgressão. Seremos confessados diante de Deus. Saiba disso. Saiba. Vou finalizar, mas vou ler. E seremos confessados diante de Deus. Você pensa que não? Mas escute bem, qual a palavra de Deus diz assim. Apocalipse, capítulo de número 3, o verso 5 diz assim. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Confessarei o seu nome, quer dizer, vai ser pronunciado sobre eu, sobre você, sobre a humanidade. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, quer dizer, seus pecados perdoados e branco como a neve. E agora? Você decide. É você que decide. Quer se libertar das transgressões? Se arrepende e confessa. 3 jeitos para confessar. Diante de Deus, diante da igreja e diante do teu próximo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que nenhuma raiz de amargura venha brotar no teu coração. Amém? Shalom. Deus seja convosco.